Será que assistir filmes e não entender muito bem o que as pessoas falam é normal para um aluno de inglês? Será que você deveria entender melhor? Ou será que tem alguma coisa que você está deixando de fazer nesse processo todo? Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra semanalmente conteúdo de valor sobre o aprendizado de inglês. O tema de hoje será como eu posso melhorar a minha compreensão auditiva através de podcasts. Então eu trago para vocês aqui a chave secreta guardada com muito cuidado, que muitas pessoas não têm conhecimento e você vai saber em primeira mão como fazer uso dela para melhorar o quanto você entende do inglês falado, pouco a pouco, até que chegará um momento em que você vai se surpreender com o tanto que você consegue entender. Então, eu dividi aqui este vídeo em 3 partes para que fique mais didático e você consiga replicar os passos sozinho em casa depois. Então, depois dê também uma olhada na descrição desse vídeo, onde eu vou deixar uma lista com 10 podcasts muito recomendados para alunos de inglês que estão iniciando os estudos. Então, são podcasts aí com um nível de dificuldade iniciante. Então, eu sugiro que você busque para poder escolher qual é o que te agrada mais em relação ao tema. Então, antes de começar, eu quero falar para vocês, quem não sabe ainda, o que é um podcast. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, como se fosse um antigo programa de rádio, que é dividido em capítulos, dividido em partes. Então, é uma história geralmente contada por alguém, uma pessoa ou mais, e você ouve parte por parte dessa história. E qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? Quando você escolhe um podcast que tem uma mensagem que te agrada, quando tem um tema da sua preferência, vai ficar muito mais gostoso você ouvir e você absorver aquelas histórias, né? Aquela mensagem que você está ali ouvindo atentamente. É muito importante o uso de podcast, porque quando você está apenas recebendo estímulo auditivo, sem nenhum outro tipo de estímulo visual, você força muito mais o seu cérebro a focar no que está entrando pelos seus ouvidos, do que quando você tem o apoio visual de uma imagem, de um vídeo, de um seja lá o que for que vá te dar um apoio. Mas quando não há, que é o caso dos podcasts, você se desenvolve muito mais rápido por causa desse esforço contínuo de compreender. Então, sem mais delongas, vamos aos 3 passos que eu disse que falaria para que você se organize e faça isso em casa depois, sozinho. Primeira coisa que você deve fazer é escolher o podcast que é da sua preferência. Ah, eu gosto de ouvir sobre histórias de amor. Tudo bem, você vai encontrar o podcast que tem histórias de amor, você vai se propor a ouvir pelo menos um por dia. E você vai focar o seu entendimento em uma coisa. Por exemplo, você pode querer entender o nome da pessoa. Você pode querer entender, de repente, a idade, ou as cores favoritas, ou as roupas. Você vai eleger algo para você focar a sua atenção no primeiro momento. E aí, feito isso, beleza. Você ouviu aquela primeira vez. Quando você for ouvir pela segunda vez o mesmo podcast, o mesmo episódio, o mesmo capítulo, você vai focar em outra coisa diferente. Então, por exemplo, você escolheu focar nas roupas da pessoa que vai ser descrita. Ok. Na segunda vez que você ouvir, você vai escolher focar nas cores e nas estampas. E aí você ouve pela segunda vez. Lembrando que é interessante você pausar, né? Principalmente no início, é legal ir pausando o podcast, o episódio, para que você tenha o tempo para compreender aquele
tópico que você se propôs, como eu expliquei antes, certo? Segunda coisa que você deve fazer para ter um bom aproveitamento disso tudo, pessoal, é buscar um texto de apoio. Muitos podcasts, principalmente para iniciantes, eles oferecem o script. Então, o que que é essa ideia, né? Você vai ouvir e vai ler ao mesmo tempo. Isso seria uma sugestão para a terceira vez, né? Então, você está fazendo uma exploração através dos seus ouvidos de uma situação. Então, quando você for ouvir pela terceira vez, se possível lendo, você vai agora conseguir focar em algo mais geral e você vai se policiar para prestar atenção naquelas duas outras coisas que você prestou atenção nas duas outras vezes que você ouviu, tá bem? Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas eu tenho que ouvir 3 vezes cada um. No começo, sim. No começo, sim. Eu já fiz isso. E foi assim que eu melhorei e muito a minha compreensão auditiva, principalmente lá atrás, no meu início de estudo da língua inglesa, tá bem? É claro que com o tempo você vai poder ouvir menos vezes, até uma vez só, porque você já vai ser direto ao ponto, já vai ter uma compreensão maior e não vai ser necessário dividir aí em 3 partes, como eu sugeri. O que eu falei aqui é uma sugestão para que você explore o conteúdo que está sendo ouvido de uma forma mais 360. Já o terceiro ponto que eu mencionei anteriormente, que falaria, se trata de como você vai usar a sua imaginação para ter todo aquele contexto que você está recebendo através dos ouvidos de uma forma que faça sentido. Então, pessoal, como eu expliquei antes, vocês devem começar aos poucos, pausando, para que se sintam confortáveis na forma que a pessoa fala, no tema que você escolheu, que ela está falando, explorando. E aí você vai dando asas à sua imaginação. Vai permitindo que a sua imaginação crie os cenários, que você se sinta ali envolvido com a história. E quando você menos esperar, você já vai estar entendendo muito melhor, com muito mais facilidade, os contextos relacionados ao tema desenvolvido naquele podcast da sua escolha, certo? Então, uma última coisa que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o seguinte. É natural que, com o tempo, você sinta a necessidade de se desafiar mais, de buscar algo mais difícil. Então, sempre procure podcasts. Crie o hábito de, da mesma forma que você procura música, procure podcasts. Procure diferentes possibilidades online que esteja nos diferentes canais onde você encontra suas músicas rotineiramente, que estejam disponíveis para você ali, certo? E com esse hábito de sempre procurar podcasts diferentes, você vai encontrar um novo mundo aí e vai se apaixonar, tenho certeza. Não fique preso apenas nos podcasts que falam sobre o aprendizado de inglês, tá bem? Claro que eles são bacanas, eles são super recomendados, mas não são as únicas possibilidades para um aluno. Há muitas outras que contam com histórias, com lendas, com diversas possibilidades aí para que você eleja a que mais agrada, tá bem? Então, esse foi mais um conteúdo exclusivo do canal Teacher Cremasco. Espero que você tenha gostado das minhas sugestões e que pense com carinho em levá-las a fundo aí e seguir as minhas sugestões para poder desenvolver ainda mais aí a sua compreensão auditiva, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para que, por favor, deixe um comentário, seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Thank you. Bye bye.